Oi, gente, tudo bom? Eu sou a doutora Welly e hoje a gente vai conversar a respeito de uma dúvida que é muito frequente aqui na página e também lá no Grupo Lupus Brasil, sobre o que a gente tem que fazer para ficar o maior tempo possível sem atividade da doença do lupus. São diferentes coisas que a gente tem que cuidar, né? Algumas coisas vocês já sabem, mas uma coisa a gente tem que ter sempre em mente. O lupus é uma doença crônica que ainda não tem cura, ou seja, por mais que às vezes a gente faça tudo certinho, às vezes a doença ela vai entrar em atividade novamente, tá bom? Mas é sempre bom saber o que a gente tem que evitar, não é? Uma coisa que é muito importante, e a gente já falou sobre isso, que é a respeito sobre o uso do protetor solar, né? Então, a gente precisa cuidar muito do sol. Toda vez que você for sair de casa, deixa assim como uma coisa, né, comum do teu dia. Acorda, lava o rosto, já passa o protetor solar. E não esquece que tu tem que repassar durante o dia. Normalmente os protetores solares eles têm uma duração de 2 a 3 horas, então se você acaba suando, ou se de repente você entra no mar, entra na piscina, né, ou toma uma chuva, alguma coisa assim, tem que repassar o protetor. Se você não acontecer nada disso, tem que passar a cada 2, 3 horas o protetor solar. Por isso que tem muita gente, às vezes, que compra protetor solar muito caro e acaba economizando. Gente, tenta ver, de repente, um pouco mais barato, que seja uma marca boa, mas que você não tenha medo de usar, tá bom? Tem que passar diversas vezes ao dia o protetor solar, tá bom? A proteção do solar, ela é muito importante no nosso caso, tá? Então, é uma coisa que a gente frisa bastante, que o médico de vocês fala também. Então, é uma coisa que a gente precisa se cuidar, tá? Outra coisa também, algumas infecções também são comuns de poderem reativar a doença, né? Uma infecção muito comum é o vírus Epstein-Barr, tá? Tem outros tipos de vírus também que podem prejudicar. Por isso que todo mundo fala, tem que fazer a vacina da gripe, tá? Em alguns casos, ela não deve ser feita, por isso que é sempre bom dar uma conversada com o reumatologista, porque às vezes tem umas épocas ali, ou dependendo do tipo de remédio que a gente está tomando, às vezes é contraindicado, tá bom? Outra vacina que é muito bom a gente cuidar e sempre, né, conversar com o reumato para ver se dá para fazer, é uma vacina que previne a pneumonia, que é a antipneumocócica, tá? A gente tem 2 tipos de vacina, então é sempre bom dar uma conversada com o reumatologista para ver se dá para fazer, né? E se puder fazer, dá para fazer também. Essa vacina, às vezes, a gente consegue pelo SUS, algumas vezes não, né? Ultimamente, eu tenho pedido para alguns pacientes, infelizmente, o SUS não tem mandado, né? Mas dá para comprar também para fazer, tá bom? Mas converse primeiro com o seu reumatologista para ter certeza se você pode fazer ou não, tá bom? Se tem alguma contraindicação, alguma coisa assim, tá? Eu fiz aqui uma colinha, porque é muita coisa pra gente lembrar, tá? Tabagismo. Quem fuma tem que parar de fumar. Se de repente tu tem alguém que mora contigo que fuma, pede para ele não fumar perto de você, tá bom? A poeira do cigarro, a poeira não, é essa fumaça que tem no cigarro, ele acaba prejudicando a gente, então tem que cuidar bastante. Se você fuma, dá um jeito de parar de fumar. Se você não consegue parar de fumar sozinho, tem medicação que pode te ajudar, tá bom? Então procura um médico. Se de repente você não tá conseguindo parar sozinho, procura um médico que ele vai te prescrever alguns remédios, né? Vão te ajudar a parar de fumar, tá bom? E converse com as pessoas que fumam perto de ti, porque, né, a escolha não é sua, né? Se a pessoa quer fumar, fuma longe de você, tá bom? Aqui também tem uma coisa que a gente tem que evitar, mas é para as pessoas, às vezes, que trabalham com isso, que é a poeira da sílica, né? Mas não que no dia a dia a gente vai entrar em contato, mas pessoas que trabalham com poeira de sílica e que têm lúpus, é melhor tentar achar outro emprego, tá bom? Coisas que a gente tem que cuidar em pacientes que têm lúpus, né? A prevenção da osteoporose. A gente toma um tipo de remédio que acaba prejudicando um pouco a absorção do cálcio nos nossos ossos, né? Então, pessoas que têm que fazer uso de corticoide a longo prazo, as pessoas que têm, né, já estão usando o corticoide, tem que dar uma averiguada como é que tá a saúde dos ossos, tá bom? Por quê? Porque o corticoide, ele é muito bom para nossa doença. Infelizmente, ele pode agir mal em outras partes, né? Então, a grande maioria das pessoas vai ter que fazer uma reposição de cálcio. Mas assim, gente,
tem que falar com o médico de vocês para ver qual que é a quantidade ou se vocês precisam ou não fazer reposição de cálcio. Por quê? Porque falta de cálcio é ruim, mas excesso também é. Então a gente tem que cuidar muito. Tem pessoas que não precisam fazer reposição de cálcio. Tem gente que não pode fazer reposição de cálcio. Então o cálcio não é para todo mundo, são para alguns casos, né? E principalmente para aqueles que vão ter que usar o corticoide a longo prazo. Então, tá com dúvida, converse com seu médico e pede se você tem que usar ou não. Algumas vezes não precisa, né? Mas tem pessoas que vão ter que fazer uso do cálcio, né, como reposição, tá? Outra coisa que a gente tem que cuidar muito é o controle da nossa pressão, né? A gente também toma alguns remédios que podem alterar um pouco a pressão, né? E sem contar também que o danadinho do corticoide, ele é muito bom, mas ele acaba fazendo com que a gente tenha retenção de líquido. Isso às vezes acaba aumentando um pouco a pressão da gente. Então a gente tem que ter controle, né? Sempre da pressão. O que é o ideal? Sempre procurar o posto de saúde para verificar a pressão. Por quê? Às vezes tem algumas farmácias que também verificam pressão, mas o aparelho às vezes pode estar descalibrado. Então, o ideal é sempre procurar o posto de saúde, porque eles são obrigados a terem um aparelhinho, que é o esfigmomanômetro, calibrado pelo Inmetro, tá bom? Então, procura o posto de saúde, dá uma averiguada de vez em quando na sua pressão, para ver se ela está aumentando ou não. Às vezes os remédios acabam aumentando a nossa pressão, então a gente tem que cuidar bastante. Outra coisa que a gente tem que cuidar, principalmente, é o nosso colesterol e a nossa glicose. Por quê? Hoje em dia, a gente, com todo esse avanço na medicina, então a gente tem diversos tratamentos para lúpus, né? Então as pessoas, às vezes, elas não têm morrido pela doença. Elas acabam, né, vivendo mais tempo. E uma do tipo de morte que é muito comum de acontecer é a morte por infarto e a morte por AVC, que é o derrame, tá? Que eles são ocasionados por uma doença que a gente chama de aterosclerose, que é uma inflamação nas veias e acaba entupindo as veias por colesterol, tá? Então a gente precisa averiguar muito bem como está a nossa glicose, porque o aumento da glicose, do açúcar no sangue, ele acaba inflamando as nossas veias. Então a gente precisa ter, se tiver a glicose aumentada, se a pessoa já tiver com diabetes, ela tem que estar super controlada. E se a pessoa tiver com colesterol aumentado, ela tem que fazer tratamento com medicação, tá bom? E tem que manter sempre ele bem baixo. Os valores de referência mudaram para o colesterol, então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Quem já teve problemas, assim, de ter algum infarto, algum derrame, tem que ter os níveis mais baixos ainda. Então a gente precisa sempre fazer os exames certinhos, né? Para, se caso alterar, que a gente possa fazer tratamento, tá bom? Vamos ver o que mais. Fala uma outra coisa, obesidade. A gente precisa cuidar muito do nosso aumento de peso. Por quê? A gente toma um remédio que infelizmente acaba aumentando a fome, que acaba aumentando o peso, então a gente precisa cuidar muito. Quando a gente tem um aumento de peso, acaba que a gente acaba sobrecarregando o nosso organismo, nosso coração, nossas articulações. Então, já que a gente já tem uma doença que acaba sobrecarregando um pouco mais, então vamos cuidar muito do nosso peso, tá bom? Para que a gente não fique mais prejudicado do que já é com o problema da doença, tá? Atividade física. Atividade física é uma coisa extremamente importante para quem tem lúpus. Por quê? Quando a gente não tá, né? Quando a gente tá com a doença ativa, o ideal realmente é não fazer exercício físico, é dar uma cuidada em questão disso. Mas se a gente tá bem, tá tranquilo, não tá em atividade da doença, se de repente tá tomando a medicação e tá se sentindo bem, o ideal é a gente fazer exercício físico sim. Tem que deixar a preguiça de lado e tem que fazer. Por quê? O exercício físico melhora muito a inflamação do nosso corpo. Além do que, infelizmente, a doença deixa a gente com a nossa musculatura mais fraca, né? Não é que a gente fica atrofiado, mas a nossa musculatura fica mais fraca. Então a gente precisa ter a musculatura mais forte, né? A gente precisa ter habilidade para conseguir fazer as coisas, né? E além do mais, como a gente tem esses riscos um pouquinho maior de ter o problema da aterosclerose, como eu já falei anteriormente, a gente precisa ter o nosso coração forte, né? O nosso coração super bem,
de modo que a gente consiga fazer exercício físico sem ficar cansado, né? E por quê? Porque a nossa doença é complicadinha, então a gente precisa cuidar um monte de todas as outras coisas que podem, né, prejudicar a nossa saúde, tá? De dieta é um assunto gigantesco, eu acho que eu vou fazer um vídeo bem grande dessa parte, porque, aliás, essa parte é a minha especialidade médica, então eu vou conversar um pouquinho sobre isso só hoje e posteriormente eu vou fazer um vídeo específico sobre alimentação, o que a gente tem que cuidar, o que a gente pode comer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um curtizinho, deixa um comentário aí embaixo e um beijão. Até mais!